Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 26 de janeiro, dia de Botafogo, que às 19h30 no Luso Brasileiro recebe a equipe do Madureira em busca de mais 3 pontos para poder subir na tabela de classificação, onde hoje ocupa a 7ª colocação e com isso encostar no G4 do Campeonato Carioca. Sempre importante lembrar que os 4 semifinalistas já garantem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Vou falar nesse vídeo bastante sobre Campeonato Carioca, logicamente, é dia de Botafogo, afinal de contas, Botafogo e Madureira, mas também vou aproveitar aqui para falar de Fluminense e Botafogo e Vasco e Botafogo. Só que também quero falar aqui com você a respeito da repercussão em cima da declaração do Textor sobre a lei da SAF estar quebrada. Os programas esportivos da mídia tradicional repercutiram as falas do Textor e, por incrível que pareça, ou não, nem tanto assim, né, pra ser sincero, eles preferiram muitas vezes atacar a fala do Textor ou então fazer alguma ponderação esdrúxula do que simplesmente chegar e falar, meu irmão, uma lei federal foi criada e essa lei está sendo completamente ignorada, ou por diversas vezes ignorada. É brincadeira, né? Mas quando não se trata de queridinho da mídia, a gente sabe como é que funciona. Enfim, vou falar sobre isso aqui com você, só que antes fica aquele pedido especial. Deixa o seu like, sempre muito importante. Quando você deixa o like, você ajuda na distribuição desse conteúdo. Se inscreva aqui no Fala Fogão também. Queria agradecer. Passamos da marca dos 27.400 inscritos. Os 28 mil estão cada vez mais próximos. E os 30 mil também, né? Que é a primeira grande meta de 2023 aqui para o canal. Lembre-se que na hora do almoço eu vou estar aqui para a gente poder trocar uma ideia ali por volta de 1h05 para falar do confronto contra o Madureira, mas também repercutir qualquer novidade aí que surja no noticiário botafoguense. Dito isso, vamos em frente. Em primeiro lugar aqui, eu quero começar falando sobre Campeonato Carioca, já que hoje é dia de Botafogo. Botafogo e Madureira, 19h30, Luso Brasileiro. Informação importante, se você pensar em ir nesse confronto de última hora, lembre-se, não tem venda de ingresso na bilheteria, a bilheteria não vai abrir. Então você vai ter que comprar pelo site da ingresse.com. É só procurar lá o evento Botafogo e Madureira, fazer sua compra, super tranquilo. Estarei presente nesse confronto no Luso Brasileiro, estádio esse que eu não frequento desde 2016, ano que o Botafogo jogou por lá, La Fogoneira, e fomos para a Libertadores, né? Depois daquela arrancada saindo da zona do rebaixamento e terminando na 5ª colocação. Estive lá no último confronto, se eu não me engano foi Botafogo e Ponte Preta, terminou 2-2. E a gente precisava com isso vencer a equipe do Grêmio na última rodada lá em Porto Alegre. E o Botafogo conseguiu alcançar esse resultado, gol do Bruno Silva, né? Inesquecível, aquela campanha de 2017 depois, infelizmente, não resultou no título. Tinha tudo para acontecer, mas não foi assim, né? Todo botafoguense vai sempre lembrar disso. Mas vamos em frente, né? Temos novas histórias, novos capítulos a serem escritos. E no Campeonato Carioca, a primeira questão que a gente tem que pensar aqui em relação a esses capítulos é justamente vencer a equipe do Madureira, que nesse campeonato já enfrentou todos os times grandes. Pois é, o Madureira, eu sinceramente não me lembro da última vez ou se isso já aconteceu anteriormente. O Madureira, nos 4 primeiros jogos do Campeonato Estadual, só enfrentou time grande. Empatou com o Vasco em 0-0, empatou com o Flamengo em 0-0 e perdeu para o Fluminense por 1-0. Ou seja, é um time que está apresentando um sistema defensivo bem interessante, bem consistente, mas também tem suas dificuldades lá na frente. Contra o Botafogo, logicamente, o que a gente espera é que a defesa deles não funcione, o nosso ataque sim, e que a nossa defesa funcione e o ataque deles siga passando em branco, né? Essa é a expectativa, logicamente. O Botafogo que nesse confronto deve entrar com o time principal, porém mesclado, né? Sempre interessante a gente destacar as falas do Castro, dizendo que ia dar oportunidade para todo mundo. Por exemplo, o Rafael possivelmente vai ser titular na lateral direita. O Botafogo, inclusive, usou a imagem do Rafael para poder fazer a divulgação dessa partida. Né? E a gente sempre pensa nisso, né? Pô, vai usar a imagem de um cara que de repente vai ficar no banco para divulgar a partida. A gente vai imaginando essas situações, você sabe muito bem disso. Resta saber qual vai ser a escalação do Botafogo para esse confronto, considerando essa rodagem que o Luiz Castro deve dar, essa oportunidade que ele deve dar para alguns jogadores. Será que teremos modificações no meio de campo, com a entrada do Gabriel Pires, por exemplo? Né? Outras modificações na ponta direita, sai o Sauer, entra o Vitor Sá, o Luiz Henrique começa na esquerda. Será que veremos isso acontecer? Eu acredito que seria bem interessante, tá? Porque a hora da gente fazer esses testes é justamente agora. E estamos em pré-temporada, não podemos esquecer desse detalhe aqui, né? Então o Botafogo em pré-temporada, tendo que jogar confrontos oficiais contra as equipes pequenas, obviamente tem que buscar fazer essa rodagem, esses testes, para ver quem vai se sair melhor. O Luiz Castro já passou o recado, né? Meritocracia. Vou dar as oportunidades. Quem aproveitar melhor essas chances tem maior possibilidade de ser escalado no 11 inicial.
Seguindo adiante, ainda falando de Campeonato Carioca, quero destacar aqui o time B do Botafogo. Para começo de conversa, uma informação importante, tá? Entrei em contato com o Textor e perguntei: Textor, sobre o time B, tem algum plano já, alguma coisa que vai ser feita? Considerando que a CBF não vai realizar o Brasileirão de aspirante, vocês sempre acabam perguntando isso aqui, né? E a resposta foi direta ao ponto. Falou: olha, nós estamos conversando nesse momento com outras equipes para poder organizar uma liga independente sem a ajuda da CBF, né? Justamente para que as equipes sub-23 tenham, logicamente, esse calendário até o fim da temporada. Então tá aqui uma informação direto da fonte principal, meu irmão, para não ter erro, certo? Fiz essa pergunta, consegui obter essa resposta aqui para vocês. E o time B, que vai enfrentar o Fluminense, segundo palavras do próprio Castro, jogou contra o Porto Real seguindo a sua preparação. O time B que perdeu na estreia do Campeonato Carioca para o Audax, infelizmente, com aquele gol do meio de campo, não fez uma boa exibição, uma postura, inclusive, que chamou a atenção da galera botafoguense, né? Todo mundo imaginando, meu irmão, prato de comida, tu tá morrendo de fome, tem que comer ali, meu irmão, na voracidade. Mas infelizmente o time B, com essa molecada aí que precisa mostrar serviço, não conseguiu fazer isso na partida de estreia. Nervosismo, talvez? Contra o Fluminense eu espero que não tenha nervosismo algum. Afinal de contas, no domingo às 18 horas, enfrentaremos o Tricolor das Laranjeiras no Maracanã, né? Então, independente de ser time B, meu amigo, é a camisa do Botafogo. O que a gente espera é que faça uma partida bacana, uma partida estruturada, justamente para poder fazer um confronto ali equilibrado, né? É o que a gente espera, logicamente. Sabemos, vai ser um jogo difícil, porque o time principal do Fluminense já conhece o estilo de jogo do Fernando Diniz e é o favorito, né? A gente tem que ser realista aqui, enfrentando o time B do Botafogo. Mas ainda assim, é o Botafogo em campo. E eu vou buscar estar presente também nesse confronto contra o Tricolor das Laranjeiras. Aproveitando que eu tô falando aqui de um jogo no Maracanã, quero aproveitar para destacar que Vasco e Botafogo está confirmado para o Maracanã. Vai acontecer esse jogo em fevereiro, seria na última segunda-feira, mas em virtude do pedido do Vasco, que estava lá nos Estados Unidos, enfrentando o River Plate, onde perdeu por 3-0, e depois o Inter Miami, onde venceu por 3-0, a Ferge acatou esse pedido de adiamento do confronto contra o Botafogo. Mostrando, de certa maneira, dois pesos, duas medidas, né? Não dá pra gente deixar de comentar isso aqui. Enfim, em fevereiro, Vasco e Botafogo se enfrentam e agora a gente pode até imaginar, né? Já que o confronto é lá para meado de fevereiro, a gente pode ver um confronto Vasco e Botafogo com o time principal. Aproveitando aqui, destacando que os vascaínos, né, estão sempre falando aí, esse time do Vasco que foi contratado aí, os reforços, não sei o quê, já é melhor que o time do Botafogo. De repente a gente vai ter essa oportunidade de medir forças para ver quem de fato tá com o time mais preparado nesse momento e mais qualificado. Outro ponto aqui que eu quero falar, Fogão, saindo agora de Campeonato Carioca, é justamente essa repercussão em cima das falas do John Textor. Ele que falou que a lei da SAF tá quebrada, explicou toda a situação, todas as dificuldades que o Botafogo tá enfrentando, com receitas que são bloqueadas pela CBF, por exemplo, sendo que a CBF não pode fazer isso. Na lei da SAF, no texto da lei da SAF, tá bem claro, você não pode simplesmente bloquear as receitas relacionadas a dívidas do passado. Mas a lei da SAF, sinceramente, está sendo ignorada em diversas instâncias, por diversos órgãos, empresas, profissionais. O pessoal tá cagando para isso. E o que mais me chamou a atenção em relação a isso, sabendo que a lei da SAF foi criada justamente para poder separar o passado do presente, proporcionando às equipes a chance de se reestruturar, de se reconstruir, o mais impressionante, na minha opinião, foi a mídia tradicional, através de diversos profissionais da imprensa, repercutindo essa declaração do Textor, só que atacando o Textor e, por consequência, o Botafogo. Teve gente que chamou de piti, dizendo que o Textor tá reclamando, que não sei o quê, que ele não sabe o que tá fazendo. Irmão, teve de tudo, teve de tudo. Teve jornalista dizendo, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, que foi cada barbaridade que eu vi, meu irmão. Teve jornalista dizendo, mas tem que separar um troquinho para as penhoras. Meu irmão, a lei da SAF é justamente para tu não ter penhora. Tá escrito no artigo lá, não é para ter penhora em relação a dívidas do passado, essas dívidas trabalhistas e cíveis. Mas, infelizmente, a lei não está sendo respeitada. E aí, como o Textor coloca essa questão bem clara para todo mundo ver, e óbvio, faz uma cobrança, tá certo, tá no direito dele, tem que fazer a cobrança mesmo, porque a insegurança jurídica, a partir do momento que uma lei federal não é respeitada, a insegurança jurídica é enorme. E o Textor, sinceramente, o fato dele ainda assim estar disposto a lutar para seguir nesse projeto com o Botafogo, de fazer as coisas darem certo, colocando mais dinheiro do que estava previsto, meu irmão, me desculpa se você é um corneta, se você não gosta do Textor, mas é para aplaudir sim. É para aplaudir sim.
Porque através dessa insegurança jurídica, se fosse um investidor, de repente, que não está efetivamente envolvido no projeto de Novo Botafogo, ele poderia meter o pé, cara. Ele poderia entrar na justiça alegando que o ambiente que foi apresentado para ele ali na época da negociação é totalmente diferente da realidade. Poderia, ele poderia, mas ele não vai. Ele vai seguir colocando dinheiro, vai colocar mais dinheiro justamente para a gente poder ultrapassar. Mas ele também vai lutar. Então, quando a gente vê profissionais da imprensa tradicional, da mídia tradicional, simplesmente ignorando o texto da lei, simplesmente criando motivos para defender o indefensável, meu irmão, me desculpe, mas é realmente aquela história, né? Contra tudo e contra todos. Eu não sou muito fã de falar isso aqui não, tá? Quem acompanha o Fala Fogão sabe que eu não fico falando essa frase. Mas nesse caso, meu irmão, nesse caso, é a gente realmente ter que lutar pelo nosso direito, né? O Botafogo vai ter que entrar em confronto mesmo e lutar pelo seu direito. Agora, sempre importante destacar, o Botafogo tem que lutar sim, mas precisa seguir respeitando aquilo que está escrito na lei. Por que eu digo isso? Se o Botafogo, por exemplo, para de fazer os repasses para o RCE, se ele congela esses repasses, obviamente isso pode dar muita dor de cabeça. Por quê? Você tem o direito de lutar contra o sistema, mas você tem que respeitar as leis que regem esse sistema. Os outros podem interpretar a lei da sua maneira, mas o Botafogo, para poder lutar e tá no seu papel de tenha razão, ele tem que seguir cumprindo o que está escrito na lei. Sinceramente, não podemos pensar em parar, em congelar os repasses para o RCE. A gente sabe que o Textor pode estar irritado, mostrou insatisfação, né? Ficou bem evidente para todo mundo, mas é importantíssimo seguir respeitando a lei da SAF, embora os outros não o façam. Justamente para a gente não sair da nossa posição de razão. Nós temos a razão naquilo que estamos pleiteando. É claro que nada impede que o Botafogo busque novos caminhos, de repente de recuperação judicial, extrajudicial, que tem muita jurisprudência no nosso país, amplamente utilizados aí esses recursos por empresas no Brasil, né? Você tem muitos casos, então sim, podemos pensar em outras soluções. Mas enquanto a gente não define o caminho que vai ser trilhado, que a gente siga respeitando a lei da SAF que rege a Sociedade Anônima do Futebol. Muito embora Confederação Brasileira de Futebol, órgãos do governo, judiciário, não estejam respeitando, não estejam interpretando a lei, seguindo aquele caminho que é justamente para proporcionar segurança jurídica. Essa é a minha visão, pelo menos. Vamos seguir fazendo o nosso, mas vamos batalhar também para que respeitem a lei da SAF. Fogão, na hora do almoço eu vou estar aqui com você, logicamente, então chega mais aqui no canal pra gente poder trocar aquela ideia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tamo junto e até a próxima.